Família palmeirense, Palmeiras aí perdendo para o Grêmio 3-2, né? Mas, pessoal, temos que virar a chave, tem um jogo importantíssimo aí no sábado contra o Flamengo. Jogo esse que vale o título da Libertadores, né? Sem sombra de dúvida, é a esperança do torcedor palmeirense, né? Para salvar o ano do Palmeiras, né? É a conquista dessa Libertadores e vamos ser bem realistas, né? Terminou o jogo, Abel Ferreira jogou tudo no ventilador, Massa não pipocou, comentou sobre o assunto, né? Às vezes a gente fica imaginando que não porque o Palmeiras caiu de rendimento. Isso é um fato, pessoal. O Palmeiras caiu de rendimento. Mas também não podemos esquecer os erros que têm sido contra o Palmeiras. O Palmeiras ultimamente tem sido muito prejudicado. Infelizmente. Fazer o quê? Mas é isso, né? Agora é focar, tem esse jogo importante contra o Flamengo. Vamos esperar aí, quem sabe, o título da Libertadores, mais um em cima do Flamengo, né? Eu sei que tem muito torcedor desanimado, pessoal, mas a gente sabe que nem sempre vai ser possível ganhar tudo, né? O Palmeiras chegou até onde deu, disputando, mostrando a sua força, né? E agora é buscar essa Libertadores, sem sombra de dúvida, salvo o ano. Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo Band Esporte, link na descrição. Mas antes, aquele produtinho oficial aqui no YouTube Shop, parceria com o canal, o melhor com desconto tá aqui. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Essencialmente falando sobre a arbitragem, né? Falando desde a suspensão lá do Ramon Abate-Abel e as questões que envolveram a arbitragem para o Palmeiras. Bom, só para pontuar, não é que o Abel falou de maneira solta, o Everton ia pegar o pênalti e o Palmeiras ia ganhar. Foi uma ironia que ele fez, porque a pergunta do repórter, aliás, do grande Alexandre Silvestre, a pergunta, se eu não me engano, a pergunta era... Não, essa do Alexandre Silvestre foi na outra coletiva. Ontem foi de algum outro repórter, desculpa, eu não sei o nome. A pergunta foi se a estratégia de usar os reservas não teria sido errada. Porque se ele tivesse jogado com os titulares, poderia ganhar. E ele começou a falar isso. E aí lembrou da questão lá do jogo do Ramon Abate-Abel. Então, na verdade, foi uma ironia, né, do Abel, né? Porque ele acreditava que o Everton ia pegar a bola. Mas, Massa, onde eu quero chegar? Quando o Abel fala isso, ele evita falar das questões do Palmeiras, né? Porque ele joga toda o parte da responsabilidade pelo fracasso na arbitragem e não fala do time dele que, vamos combinar, não está jogando bem. Ontem até como foi com os reservas, dá até para compreender. Tomou gol de lateral, por exemplo. Não, acho que são duas coisas separadas, né? Que a gente pode falar tranquilamente. De fato, o Abate-Abel é uma maldição no Palmeiras. Tomara ele tivesse marcado o pênalti que aconteceu e tomara o Palmeiras tivesse perdido o jogo para o São Paulo, porque de fato a partir dali a arbitragem, o jogo contra o Flamengo é muito claro, né? Era um jogo na sequência, depois de toda a gritaria do Flamengo, o que aconteceu foi um árbitro covarde que com 2 minutos se acovardou e não marcou o pênalti. Eu vou me referir à arbitragem só a este ponto, né? O lance do Arrascaeta também é ridículo, mas enfim, o Palmeiras também teve benefícios da arbitragem. Então, cara, lá o jogo contra o Sport lá, enfim, cara, esse argumento do Abel, ele existe, ele é real, é um fato, os erros aconteceram a favor e contra. Eu vou manter a minha linha de raciocínio e acho que teria sido melhor para o Palmeiras que ele tivesse perdido do São Paulo de 3-4-0 e com o pênalti marcado, porque de fato isso interferiu na sequência do campeonato. Mas até lá também o Palmeiras teve benefícios e erros a favor e contra. Então, cara, esse discurso ele cai no vazio quando você olha para o time e vê que o Palmeiras em 5 jogos fez 2 pontos, né? E tem uma coisa que eu venho falando há algum tempo aqui, que da parte do Palmeiras, o Abel só não fica se não quiser, mas eu tenho sentido, eu posso falar nesse aspecto, né, de que as pessoas que cercam um pouco ali o staff sempre foram claras, ele vai ficar. Eu falei, olha, mudou um pouco o discurso agora. Vamos esperar, vamos ver. O próprio Abel falou, vamos esperar o final da época para ver e tal. Eu acho que tem um desgaste enorme e esse desgaste quem causa é a incapacidade do diretor esportivo, do Barros,
de se expressar e de se comunicar, e da presidente do Palmeiras também entra nessa questão, porque ninguém controla o Abel. Ninguém controla, não no sentido de censura, amarra, controla no sentido de que o Palmeiras, institucionalmente, permite que o Abel seja a cara, né? O portador na delícia, quando ganha, e na dor, quando a coisa vai mal. E existe um desgaste, claro, nos últimos anos e meio ele tem ido muito mal na gestão do Palmeiras. Isso não preciso gritar, mostrar a minha amígdala, nada. As amígdalas, né? Amígdala. Para quem ainda tem. Eu tenho, né? Então, eu não preciso gritar para repetir para vocês que ele foi muito mal na estratégia do jogo contra o Flamengo ano passado, fora de casa, contra o Botafogo, fora de casa. Perdeu um jogo que, se ele empata, ele poderia ter sido campeão brasileiro. Esse ano, de novo, o time, o discurso da minutagem, ele vai... o Palmeiras se classifica no final do campeonato estadual, o Corinthians ganha o diploma e o Aníbal é expulso com alguns minutos de jogo, no comecinho de jogo. Quer dizer, o Palmeiras perdeu aquela unidade, a própria frase dele, né? Cabeça fria não existe mais, e já há algum tempo. O Palmeiras toma gol na Copa do Brasil com um sujeito na frente da bola, o outro vem, empurra, bate a falta, gol do Corinthians. O Palmeiras toma gol de lateral, tomou 3 gols de lateral com o Abel, 2 agora na reta final do Campeonato Brasileiro. De quem é a responsabilidade? É minha? Não é minha. Né? Não é minha. É do jogador? Também. Mas é principalmente do Abel. Então, acho que essa forma como ele coloca as coisas e não... Ele mete o pau no Aníbal, que, de novo, foi mal. Ele põe o Veiga para marcar individual com 2.800 metros de altura, né? E depois critica o Rafael Veiga. Quer dizer, ele não assume nada. A responsa é de quem é? Quem contratou esses caras? Né? Quem que agradeceu o Anderson Barros pelo Felipe Anderson? Quem que não faz o Felipe Anderson jogar minimamente a ponto de ser um jogador confiável, né? Por que é que tantos jogadores estão em má fase e entraram em declínio técnico nos últimos 5 jogos, na hora em que o Palmeiras sempre cresceu? Porque não estamos falando de G6 mais. Nós estamos falando do Vitória, nós estamos falando do Grêmio, nós estamos falando do Fluminense, nós estamos falando de times que estão do 6º para baixo. Então, não tem explicação. O desgaste e tal. Qual é a explicação que eu posso dar para quem está me vendo agora? Você está tomando um amasso do Mirassol, consegue o gol de empate, e primeiro toma um gol com 1 minuto e 40 com o teu zagueiro do lado esquerdo, que estava do outro lado. E o Piquerez estava marcando a Ana de Armas. Ponto. Você toma um gol com 1 e 40. Aí vai lá, um parto para empatar, empata o jogo. E com 46 minutos, o que o Reinaldo e o Marcos Rocha sabem fazer bem, além de jogar bem, que eles jogam bem? Cruzar a bola na área no lateral, cara. Então, são questões de um time, de um elenco que não está pronto e não tem casca. Tem um amigo meu, Zé Ricardo, vocês sabem quem é muito bem, que fala que o Palmeiras não tem estirpe de campeão. Este time não tem estirpe de campeão. Estirpe de campeão, essa palavra chique, bonita, ela aparece nestes momentos. Nestes momentos. Cara, 1-1 com o Mirassol estava bom. Não vai tomar gol de lateral. Espera acabar o primeiro tempo. Certo? Isso é responsabilidade do treinador. Se o mental do time esfarelou porque ele, Abel e comissão não estão conseguindo trazer isso para dentro de campo. Tá ficando no vestiário, né? Tá ficando fora. Ele sempre criticou os jogadores, ele sempre chamava na salinha e criticava os jogadores, né? Agora é todo jogo ele mete o pau em algum jogador. Agora, de novo, foi o Aníbal, né? O gol que o Facundo perde, ele também fala. Também fala. Cita. Então, assim, ele tem esse jeito. A gente conhece, vocês sabem, já estão convivendo com o português, é muito direto na fala, ele não tem meias palavras, né? Se você vai a Lisboa e pergunta como eu faço para chegar na padaria, ele fala, vai a pé.
É diferente. O Vitor Pereira também fazia isso. É diferente, entendeu? É diferente, é um jeito diferente, isso não me espanta. Mas, de novo, você põe um time em campo. Cara, 7 jogadores que estavam em campo ontem jogaram mais de 45 jogos com a camisa do Palmeiras no ano. Então, não dá para dizer que, claro, você não tinha zagueiro em campo para pôr. Quando o Mikael se machucou, não tinha zagueiro, o time se desorganizou. Mas, se você está fazendo um bom primeiro tempo, e eu concordo com ele, estava mesmo. Se você faz 1-0, poderia ter feito o segundo? Poderia, não fez. O Grêmio teve uma só oportunidade. Aí tem 47 e 50 de um jogo que foi até 48. Tem um arremesso lateral. O Marcos Rocha vem para a bola e eu em casa olho. O Marcos Leonardo está indo para a área. O Marcos Leonardo olha para o Wagner Leonardo. Ele pede para esperar. Para esperar. Espera. Exatamente, estou chegando. O Marcos Rocha jogando a bola. Pra mim tem um agravante. Ele pede a toalha pro Gandula, ele tá secando a bola. Se ele tá secando a bola, ele vai mandar, é porque é óbvio. Mas não que precisa secar a bola, bicho, pelo amor de Deus. Conhece ele. Jesus amado. Mas a cena dele secar a bola, é mais uma toalha, indicativo. ela falou, eu vou lá. E tem 2 torres gêmeas dentro da área e os caras conseguiram tomar. E vai o Marcos o zagueiro Wagner Leonardo pro primeiro pau. Falei, vai tomar o gol. Boca maldita, né? E tomou. Aí, cara, você vai pro intervalo. O Grêmio já tava pressionado. O Mano com todos os dedos da mão conversando com a torcida. Tava 1-0, né? Você vai com 1-1, o time da casa cresce. As alterações do Mano fizeram com que o Grêmio crescesse. E aí entra novamente, né? Com 2-1, o pênalti aconteceu, o terceiro pênalti aconteceu. Agora, me expliquem a expulsão do Giai. Sim. Não... Me expliquem. A regra qual é? A recomendação qual é? Quando o que eu acho que ele deu foi falta muito brusca. Cara, ele puniu o jogador 2 vezes, quando a falta é brusca, você... Entendeu? Não é só isso. Quando o jogador não tenta jogar, ele só tenta fazer a falta, né? Porque às vezes você tenta desarmar, tal, ele... Como o Aníbal. Quantas vezes a gente viu isso acontecer? Que é diferente. O cara faz um pênalti... Ele vai tentar dar o cara faz na um bola, pênalti proposital, toma o cartão amarelo e depois é expulso. Aí com 3-1 e 10 ainda que o Palmeiras conseguiu fazer o gol com o Benedetti, que fez uma excelente partida. Passa tudo, né? Passa tudo meio despercebido, mas para mim não passa. O Benedetti fez uma grande partida. Foi o melhor do Palmeiras no jogo, até fez o segundo gol lá no final, né? O 3-2. Então, diante deste quadro, né, o que é melhor para o Palmeiras hoje? É uma pergunta boa a ser feita. O Abel continuar ou ir embora? Independentemente do resultado de sábado. A cara de susto. O que você acha? Calma, vou chegar lá. A gente podia fazer uma votação aqui, mas fala. É melhor para o Abel, para o Palmeiras, é melhor manter o treinador, mesmo que ele perca a final, e manter o treinador mesmo que ele ganhe a final? O que vai ficar para o ano que vem? O que vai ficar para os próximos 2 anos? O desgaste vai continuar, né? O escudo sempre será o Abel Ferreira. A sinergia que tem os 3, Abel, Leila e Barros, ela vai continuar. Então o Abel vai ficar sempre exposto. Ele está sempre exposto. A palavra do Palmeiras muitas vezes é a dele. Então, nessa hora, ao invés de participar de evento na CBF, a presidente tinha que estar em Porto Alegre e ela participar da coletiva, Pessoal, eu vou ser bem realista. Eu acho que se tá ruim com o Abel, pior é sem Abel, né? Pior é sem Abel. Eu acho que ele deveria ficar independente de ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas vamos ser bem realistas. A campanha do Palmeiras até aqui foi excelente. Às vezes só ganha um, né? Infelizmente. Assumir a responsabilidade, ela dá uma palavra de alento para o torcedor do Palmeiras, que longe de ser uma vergonha, uma desgraça, você terminar o ano vice-campeão do terceiro, que é o que se encaminha no
vice-campeão da Libertadores e segundo ou terceiro colocado nos 2 principais campeonatos, está longe de ser uma vergonha. É frustrante, é um fracasso, porque o Palmeiras se preparou e se colocou num outro lugar para disputar com o seu principal rival hoje, que é o Flamengo, dentro da espanholização dita por você. Então, a minha conclusão é a seguinte: diante dessa sinergia entre os três, mandar ou não renovar o contrato, ou se o Abel não quiser ficar, não vai ter uma hecatombe, não vai ser uma coisa, ai meu Deus, o Palmeiras vai acabar, não vai, tá? Mas neste momento, diante dos 800 milhões investidos em 4 pagamentos, diante da construção deste elenco, planejado por ele, canetado por ele, feito por ele, seria bom que ele permanecesse até o final do ano que vem, pelo menos, porque aí a minha preocupação maior, eu sempre disse isso aqui, é 28, não é 26 e 27. 28, essas figuras muito poderosas, Nobre, Leila, são figuras muito poderosas pela força do poder econômico. Não estou comparando os dois, só estou dizendo que ambos são economicamente resolvidos na vida. Quando elas saem do poder, elas deixam um vácuo muito grande. Então, o que me preocupa mais é 2028, 26 e 27, com Abel, sem Abel, com acertos ou erros, com Abel errando aqui e ali, o Palmeiras vai brigar pelos principais títulos da competição do Brasil. Vocês podem anotar isso que eu estou falando. Existem condições para isso. Beleza. Agora, 28 me preocupa mais. Presidente novo, tendo que reconstruir uma comissão técnica, né, diante de um treinador que ficaria 7 anos. Então, eu acho que para o Palmeiras seria melhor que ele ficasse pelo menos até o final de 26. Eu também acho, muita gente também acha isso. Muita gente querendo que ele saia e tudo mais, mas eu acho que seria bem ruim para o Palmeiras se ele saísse depois de ter montado esse time e tudo mais e tal. Agora, jogou com o time reserva, no fim reclamou aí da arbitragem e vai deixando o brasileiro... Não, já foi, né? Acabou. Pro lado. Dá parabéns ao Flamengo pelo título, que também merece o campeonato, né? Sim. Agiu na hora certa, gritou na hora certa, fez a campanha na hora certa. Mas não né? ganhou por isso. Não ganhou por isso. Não adianta o Abel... Deixa eu só concluir. Por isso não, mas isso tem força. Aliás, bastidor ajuda ou não? É claro. Bom. Só o Palmeiras ter bastidor nos últimos anos é como se eu explicasse todas as conquistas do Palmeiras até hoje pelo bastidor do Palmeiras. Não é isso. Até então, né? Mas que isso é importante, Então, o Flamengo foi melhor que o Palmeiras no campeonato todo. Verdade. E ganhou os 2 confrontos diretos. Só a melhor defesa, ataque, visitante, mandante, é só tudo. O Abel, eu acho que o Massini fez o raio-x bem importante do momento atual do time, da circunstância, dos 2 pontos. Eu vou começar pelo time, não pela entrevista, porque a entrevista é muito Zé Mourinho, essas coisas que a gente já está acostumado, é o estilo dele, de delegar responsabilidades e nunca assumir as próprias, né? E um time que faz 2 pontos em 15 é a mesma coisa que o Botafogo fez há 2 anos. É uma botafogada. Todo mundo fala amarelada. Todo mundo falou, foi o que o Palmeiras fez nesse campeonato. Nesses jogos todos, a partir do Mirassol, não teve arbitragem para explicar, né? Teve o campeonato na mão que foi perdido por 2 pontos em 15. 2 pontos em 15. Com requintes, como o Massini descreveu, com gols de lateral sofridos, com definhamento dos jogadores mais importantes, com indecisões táticas, com estratégias ruins e tudo mais, a ponto de ontem ele ter, de fato, aberto mão, lançado uma... E acho que pode ter influência até positiva no Palmeiras no sábado, porque a gente vai comparar com o que fez o Flamengo e o Palmeiras, em termos físicos, está inteiraço para sábado. Vamos ver como é que ele vai estar de cabeça e estratégia. Mas ele fez a estratégia pensando no sábado. E perdeu o jogo de um time que estava mobilizado e tudo mais e conseguiu, no segundo tempo, ser melhor. Tem bons jogadores, embora velhos, né, o Grêmio. O Arthur é um excelente jogador, o William é um bom jogador, né? O Carlos Vinícius é um tanque, faz gol todo jogo. E o Arthur, pelo amor de Deus. Então o Grêmio teve seus méritos. Os adversários têm méritos. Não é só a arbitragem que faz o Palmeiras perder jogos. E aí a gente tem que voltar lá ao jogo do São Paulo, que ele faz questão todas as vezes. A primeira coisa, ele não reconheceu que foi pênalti. No dia,
E ele tinha uma oportunidade de fazer isso. Exato. E a arbitragem não foi só pênalti. E se a arbitragem do Ramon Abate-Abel, até agora suspenso, provocou efeitos no campeonato, que dirá? Pois é, pessoal, a análise aí de Massa foi perfeito, né? O Palmeiras não tem muito tempo pra chorar, pra reclamar, né? Tem que bater a poeira e já focar aí no jogo do domingo, né? Jogo esse que vai ser importante, né? Jogo esse que é decisivo. Jogo esse que a gente espera o Palmeiras fazer sim um grande jogo, né? A gente sabe que não é fácil, o Palmeiras caiu de rendimento, mas a gente só vai saber se a estratégia do Palmeiras de entrar com reserva foi boa ou não no domingo, né? Ok, se domingo for campeão da Libertadores em cima do Flamengo, a estratégia foi perfeita, né? Agora, se perder, pessoal, pra mim a estratégia não foi boa. Por que eu tô dizendo isso? Por exemplo, Palmeiras ganha o jogo de ontem. Flamengo vinha perdendo até os 42 de segundo tempo. Conseguiu achar um gol. 1 ponto. Se o Palmeiras ganha, pessoal, tava em 2 pontos. O campeonato tava em aberto. O Flamengo vai jogar com o Mirassol, que é um jogo complicado. E quer dizer o quê? Se empatasse com o Mirassol, o Flamengo teria que estar vencendo os seus 2 jogos para ser campeão. Se empatasse qualquer um dos jogos e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras era campeão, né? Essa é a questão, né? Mas infelizmente a estratégia de Abel foi poupar. Tomara que ele esteja certo. Tomara que realmente o Palmeiras venha se consagrar campeão, né? Tomara que no domingo seja totalmente... No domingo não, no sábado, né? Tomara que no sábado aí seja totalmente diferente do que vem acontecendo nos últimos dias, né? De 15 pontos disputados, apenas 1 conquistado. Isso aí pode fazer a diferença. Mas eu sempre digo, né? Só ganha um, pessoal. Infelizmente, futebol brasileiro, a gente sabe que só vai ganhar um. A gente sabe que as competições não são fáceis, as competições são difíceis. E bola pra frente, né? Bola pra frente, pessoal. Não tem muito que ficar reclamando, ficar chorando, ficar argumentando, não. Perdeu. Eu acho que, pra mim, eu teria entrado com o time titular no jogo de ontem contra o Grêmio. Abel Ferreira achou melhor jogar com o time reserva, né? Mas, bola pra frente. Dizia aquele locutor, né? Aquele locutor, bola pra frente que o jogo é de campeonato, né? Agora é focar nesse jogo do Flamengo, né? Então, se concentrar. Eu acho que o Palmeiras precisa principalmente recuperar a autoestima, né? Individualmente, alguns jogadores estão bem abaixo, né? Flaco Lopes não vem jogando bem. Vitor Roque é o que vem mais demonstrando interesse. Andreas Pereira não vem jogando bem. Alguns jogadores individualmente não vem jogando bem, mas o principal, né? O coletivo da equipe desse momento tem deixado um pouco a desejar, né? E o que será que a Abel vai fazer aí, pessoal? Para tentar, né, surpreender Felipe Luiz, né? O Flamengo, né? Eu acho que ele precisa fazer alguma coisa, né? Sem sombra de dúvida, tem que se mexer. A gente sabe como é complicado, né? A gente não pode entregar aqui de bandeja, né? A gente não pode entregar aqui de bandeja como é que o Palmeiras vai jogar essa decisão, né? Ele tem que surpreender, tem que tentar fazer algo diferente, né? Pra, quem sabe, né? Quem sabe o Palmeiras fazer um grande jogo aí contra o Flamengo, né? E se consagrar aí campeão da Libertadores, né? Claro, o ideal seria campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, mas como eu sempre estou dizendo, né? Infelizmente só ganha um. São competições bastante complicadas, né? Principalmente o Campeonato Brasileiro, ponto corrido, são vários jogos, calendário atrapalhando, e a gente sabe que, infelizmente, nessa reta final aí, Massa foi perfeito. Muito mais antes aquele juiz tivesse dado aquele pênalti para o São Paulo, né? E o Palmeiras tivesse perdido aquele jogo. E depois daquele jogo ali,
que vem acontecendo, o Palmeiras sendo prejudicado, é um absurdo, né? Mas faz parte, né? Bola pra frente e agora focar na final, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco Deus e até a próxima, pessoal.